Tudo começou numa noite de tempestade, daquelas que encharcam Salvador em minutos, transformando as ruas em rios e os bueiros em fontes. Estava saindo tarde do trabalho, cansado e irritado. Tinha passado o dia inteiro preso em reuniões intermináveis e mal conseguia esperar para chegar em casa, me enfiar debaixo do chuveiro e, quem sabe, esquecer o peso daquele dia. Mas a chuva não tinha piedade. Na rua, as calçadas estavam cobertas por uma camada grossa de água e as gotas caíam com tanta força que parecia que o céu estava despencando. Apertei o passo, as roupas já coladas no corpo, sapatos encharcados. O som das buzinas misturava-se ao dos trovões e os raios iluminavam brevemente a cidade escura e afogada. Foi quando eu passei pela Praça da Piedade que a vi pela primeira vez. Não diretamente, claro. Era só um vulto, uma sombra distorcida na água acumulada entre os paralelepípedos. Mas havia algo naquele reflexo que me deixou arrepiado. Parei por um segundo, tentando entender o que era, mas a chuva não me deixou pensar muito. Continuei andando, agora um pouco mais apressado. Na minha cabeça, tentei racionalizar. Talvez fosse só o reflexo de algum carro passando, ou até mesmo a luz de um relâmpago brincando com minha visão cansada. Mas lá no fundo eu sabia que não era só isso. Continuei meu caminho pelas ruas alagadas, sentindo a água subir pelos tornozelos. As ruas estavam quase desertas, apenas algumas poucas almas perdidas como eu, lutando para chegar em algum lugar seguro. O ar estava denso, pesado, quase irrespirável. A cidade parecia sufocada pela tempestade, e a sensação de que algo não estava certo não me deixava. Quando virei na Avenida 7, foi que tudo começou a piorar. A água corria mais rápido agora, quase me derrubando, e a rua estava vazia. Só o som da chuva e o eco distante de um trovão. Foi então que ouvi o barulho. Um som úmido, lamacento, como algo enorme se arrastando na água. Olhei para trás e vi. Não a criatura, mas o movimento. Algo deslizou de um bueiro, um tentáculo ou talvez um braço, negro como o breu, escorrendo com a água imunda. Minha mente não conseguia processar direito o que via. A coisa, seja lá o que fosse, se movia como uma cobra, mas tinha uma consistência gelatinosa, e o som... Aquele som me deixava enjoado. Eu não esperei para ver mais. Corri. Minha respiração estava acelerada, o coração batendo forte no peito. Escorreguei algumas vezes, a água se agitando ao meu redor, mas continuei correndo. As ruas agora pareciam um labirinto, todas iguais, todas afogadas, mas eu sabia que precisava continuar em movimento. A coisa estava atrás de mim, e eu sabia que, se parasse, seria meu fim. De vez em quando eu olhava para trás. Via apenas flashes, borrões, como se a criatura se misturasse à própria escuridão da noite. Mas eu sentia sua presença, cada vez mais perto, cada vez mais opressora. A chuva parecia colaborar com ela, tornando tudo ainda mais difícil. Os trovões rugiam como se fossem sua voz, e as ruas, suas garras. Virei numa ruela estreita, minhas pernas já tremendo de exaustão, e ali, finalmente, encontrei uma brecha, uma porta aberta, talvez de um velho depósito ou algum lugar esquecido pelo tempo. Me joguei lá dentro, o corpo dolorido e ofegante. O silêncio ali dentro era quase perturbador, apenas o gotejar da água escorrendo pelas paredes e o som abafado da chuva lá fora. Fechei a porta com cuidado, tentando não fazer barulho. Por um momento pensei que tinha conseguido escapar, que estava seguro, pelo menos por enquanto. Mas então eu ouvi, rastejando. O som da criatura se aproximando era inconfundível. Um som molhado, pegajoso, algo se arrastando pelo chão do lado de fora. Senti o estômago revirar e me afastei lentamente da porta. O depósito era pequeno, com estantes de metal enferrujado e caixas velhas empilhadas em um canto. Não havia muitas opções de esconderijo, mas encontrei uma grande caixa de madeira, aparentemente vazia. Me enfiei lá dentro, tentando acalmar minha respiração. O som da coisa estava mais próximo agora, tão próximo que parecia estar dentro da minha cabeça. O som da madeira rangendo, do metal sendo arranhado, tudo misturado com aquele som pegajoso, nojento, que fazia minha pele arrepiar. Por entre as frestas da caixa vi a sombra se mover. Era enorme, muito maior do que eu imaginava. Um corpo disforme, escuro, coberto de algo que lembrava escamas e pele ao mesmo tempo, arrastando-se pelo chão, encharcado. Eu não conseguia ver detalhes, mas o cheiro, meu Deus, o cheiro. Era como se a criatura estivesse apodrecendo de dentro para fora, um fedor tão forte que quase me fez vomitar. Eu tentava não fazer barulho, mas o pânico era insuportável. A coisa se movia pelo depósito, cada vez mais perto da caixa onde eu estava escondido.
Senti o peso dela deslocando o ar, e cada som que fazia me deixava mais desesperado. Fechei os olhos rezando para que não me encontrasse. Mas então tudo parou. Por um momento, o único som que eu ouvia era da chuva lá fora. Tive uma ponta de esperança, achando que talvez ela tivesse ido embora. Talvez eu tivesse me salvado. Foi nesse momento, nesse único momento de fraqueza, que a criatura atacou. A caixa explodiu em pedaços e eu fui arremessado para fora, batendo com força no chão molhado. Antes que pudesse me levantar, senti algo frio e viscoso agarrando meu tornozelo. Era como se centenas de pequenos tentáculos me envolvessem, apertando, puxando. A dor era insuportável, como se estivessem rasgando minha pele. Gritei, me debatendo, mas era inútil. A coisa me arrastava pelo chão, sua força desumana e irresistível. E então eu a vi. Por apenas um momento, antes de ser puxado para dentro da escuridão do depósito, eu vi o rosto da criatura. Se é que aquilo podia ser chamado de rosto. Era uma massa disforme, cheia de olhos, bocas e fendas. Não havia simetria, não havia lógica naquilo. Seus olhos piscavam de forma irregular, cada um deles de um tamanho e cor diferente, como se alguém tivesse juntado pedaços de vários animais mortos e moldado em uma única cabeça. As bocas, com dentes afiados e irregulares, se abriam e fechavam, soltando um som baixo e gutural, como se estivesse rindo de mim. O terror me paralisou por completo. Fui arrastado para fora do depósito, de volta para a chuva. A água estava mais alta agora, quase me cobrindo, mas a criatura parecia à vontade, como se aquele fosse o seu ambiente natural. Lutei com todas as minhas forças, mas não consegui me soltar. A coisa me puxava para um bueiro aberto, e então entendi. Era de lá que ela vinha, do esgoto, das profundezas que ninguém ousava pensar. A cidade, alagada e apodrecida, era o seu território. Quando meu corpo foi parcialmente submerso, eu senti a verdadeira natureza da criatura. Suas escamas, ou talvez fosse pele, eram cobertas de um muco grosso que queimava como ácido. Cada parte do meu corpo que tocava aquela substância latejava de dor, e eu gritei mais alto do que jamais imaginei ser capaz. Mas a criatura não se importava. Me puxava mais e mais fundo, e logo a água começou a entrar pela minha boca, pelo meu nariz. Eu estava me afogando, e a última coisa que vi antes de ser completamente submerso foi o brilho daqueles olhos, me observando, como se estivesse se deliciando com meu desespero. Dentro do bueiro, tudo era escuridão. Eu sentia a criatura ao meu redor, me envolvendo, me apertando, enquanto a água suja enchia meus pulmões. Não havia mais como lutar. Eu estava perdido. Foi nesse momento, quando a morte parecia certa, que a coisa fez algo que eu não esperava. Ela me soltou. Meu corpo flutuou por um momento na água suja, a respiração ofegante, a dor latejando por todo o meu corpo. Não entendi o que estava acontecendo. Porque depois de tanto esforço, a criatura me deixava ali, naquele lugar imundo, à beira da morte, mas ainda vivo. Então, eu percebi. Ela não queria apenas me matar, queria me transformar. Senti meu corpo se contorcer de dor enquanto algo crescia dentro de mim. Aquele muco, aquele líquido viscoso que cobria a criatura, estava se infiltrando em minha pele, penetrando em meus ossos, queimando cada célula do meu corpo. Era como se a coisa estivesse se multiplicando dentro de mim, se enraizando no meu ser, tomando controle. Eu tentei gritar, mas a água suja do esgoto sufocava qualquer som que tentasse sair da minha garganta. Tudo o que eu podia fazer era me contorcer de dor, impotente, enquanto meu corpo se transformava em algo que não era mais humano. Sentia meus membros se alongarem e se retorcerem de formas impossíveis, minha pele rasgando e cicatrizando ao mesmo tempo, como se estivesse se moldando em algo novo, algo monstruoso. O ácido que corria nas minhas veias queimava por dentro e por fora, dissolvendo qualquer traço da minha humanidade. A criatura observava, seus olhos múltiplos brilhando na escuridão do esgoto, como se estivesse admirando sua obra. Aqueles olhos, agora eu entendia. Eles não eram apenas olhos, eram um reflexo de outras almas perdidas, outras vítimas que tinham passado pelo mesmo destino que eu. Cada um daqueles olhos tinha sido um de nós, e agora eu também seria parte dela. A dor era insuportável, mas lentamente começou a se transformar em algo diferente, em um desejo primitivo, visceral. A fome crescia dentro de mim, uma fome que eu nunca tinha sentido antes. Não era por comida, não era por água, era por algo mais profundo, mais escuro. Algo que só poderia ser saciado de uma maneira predatória. E no fundo, eu sabia que havia outros como eu, criaturas nascidas das águas turvas, predadores das noites chuvosas.
e estávamos apenas começando.